Bom pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha de Jeremias, né, que é o Deutero Jeremias. A gente começa a observar a partir desses capítulos um pouco de controvérsia com relação ao Novo Testamento. Aqui no capítulo 28, por exemplo, ele fala assim, ó: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra. Só um PS aqui, tá? Esses capítulos 28, 29, até o 31 que eu vou ver nesse vídeo, ele está num contexto de promessa de esperança, falando que os judeus vão retornar, que eles vão ter paz, que Deus vai estar com eles novamente, tá bom? Então só para contextualizar. E aqui ele começa dizendo, né, que os profetas de antigamente profetizavam guerra, né, que haveriam guerras, destruições, profetizaram contra os grandes reinos, etc. Ó, e de mal e de peste. Aí ele fala: o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O que ele está falando? Que não iam ter mais profetas profetizando acerca dessas coisas, ó, mal, peste, guerra, porque havia um período de paz, então o profeta iria profetizar acerca de paz, e quando se cumprisse essa promessa de paz, as pessoas iam entender que realmente Deus enviou aquele profeta. Só que aqui no caso nós temos Jesus que diz o contrário, ó: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E eu não coloquei aqui no vídeo, mas esse contextozinho também de Mateus 24, Jesus fala assim: ouvireis de guerras e rumores de guerra, fome, peste em todos os lugares. Então Jesus se enquadra aqui, de acordo com Jeremias, com a semelhança com esses profetas que profetizavam com guerra, maldade, e não com o profeta que Deus enviou, a quem ele ia trazer paz. Sendo que o próprio Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então é a primeira controvérsia, tá? Aí no capítulo 31, aqui é só uma coisa que me chamou a atenção, que diz assim, ó: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. Então é meio estranho esse versículo aqui de Jeremias, né, que ele vai semear a casa de Israel com semente de homens e com semente de animais. Meio controverso, mas enfim. Aqui no versículo 15 e 16 do capítulo 31, é mais uma prova de que o Novo Testamento é desonesto com relação ao Velho. Porque aqui fala assim, ó: Deus fala que os judeus voltariam de Israel. Aí ele fala assim, ó: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel, que é uma referência a Israel, chora seus filhos, e não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles quem? Os seus filhos que não existem, voltarão da terra do inimigo. Então é isso que ele está falando, que eles estavam na Babilônia, mas eles voltariam da terra do inimigo. Eles não existem aonde? Em Israel. Aí o Novo Testamento isola esse pedacinho do versículo, lá na matança dos inocentes de Mateus, e dá a entender que ela estava se cumprindo essa profecia aqui de Jeremias. Não, isso aqui não é uma profecia para o futuro, pessoal, aqui é um lamento. Ele está dizendo que Raquel está chorando os judeus, que não existem mais na terra de Israel, mas que ela podia reprimir o seu choro, porque eles retornariam da terra do inimigo. E é engraçado, né, que os evangélicos falam muito assim, né, texto sem contexto é pretexto. É exatamente o que o Novo Testamento inteiro faz. Eles isolam aqui um versículo e dá a entender ao leitor que está cumprindo uma profecia, a matança dos inocentes, que não tem nada a ver. Esses filhos aqui que não existem, eles não foram mortos, eles foram levados para o cativeiro, e eles retornariam. Aí aqui Jeremias fala assim no capítulo 31, ó: e será que, como veleis sobre eles, para arrancar, para derrubar, para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Isso daqui, pessoal, é praticamente o mesmo padrão que ele fala no capítulo 1 do livro, né, da missão do profeta Jeremias, quando Deus fala assim para ele, ó: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e plantares. Então a missão de Jeremias era essa, era para destruir, arrancar, derrubar, enfim, fazer tudo que era tragédia sobre as nações, mas também edificar e plantar. Mas o que chama a atenção é que esses verbos aqui, negativos, eles são bem semelhantes ao que os cristãos entendem como diabo, né? Que eles pegam aqui o versículo de João 10, que nem tem a palavra diabo, né, que é ladrão, mas diz assim, ó: ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então essas características de destruir, que o Velho Testamento atribui a Deus e até a missão do profeta Jeremias, os cristãos atribuem ao diabo. É até curioso isso.
Aqui no versículo 30, ele mata, né, aquela questão de salvação, né, de paixão de Cristo. Que ele fala assim, ó, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, ou seja, seu pecado, pela sua transgressão da lei. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que ele está dizendo? Que não vai ter ninguém que vai morrer um pelo outro. Se tivesse, Deus avisaria, ó. Eu vou mandar alguém que vai morrer pelos vossos pecados. Não, Deus está sendo bem claro aqui, ó. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade, não pela iniquidade dos outros. E aí, como é que fica então a questão da paixão, né? Aqui na Nova Aliança, eu já mostrei em outros vídeos, é só para citar, tá? Que o Novo Testamento também distorce e aplica a Jesus, né, a Nova Aliança. Inclusive Hebreus cita esse Jeremias 31, mas não tem nada a ver, né, que ele fala assim, ó. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde é que está os gentios aqui, os não-judeus? Na Nova Aliança. Não tá. Ele fala que a Nova Aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Aquele velho eufemismo de casamento que eu já falei para vocês. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel aqui, ó. Não tem nada a ver com gentil. É com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Tem a ver com o cristianismo, pessoal, que é uma religião anomista ou antinomista, uma religião que diz que Jesus aboliu a lei. Paulo não falou lá que Cristo derrubou o muro dos mandamentos que separava os dois povos? Então não condiz com o que diz aqui, ó. Deus falou que ia colocar a lei no interior das pessoas e escreveria no seu coração. E eu serei o seu Deus. Onde é que entra Jesus aqui, pessoal? Se o próprio Deus está falando aqui, ó, eu serei o seu Deus, não uma outra pessoa. Se vier alguém dizendo que é Deus, tal, não sou eu, porque eu serei o seu Deus. E ele será o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. Então por que Jesus manda os apóstolos e os discípulos pregarem os evangelhos? Surge até Paulo para ir pregando, ensinando, até o Espírito Santo lá, instruindo como eles deveriam ensinar. Se aqui no Velho Testamento Deus falou, e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Como é que fica aqueles ensinos do Novo Testamento? Até em Lucas, né, quando Jesus ressuscita, ele vai ensinando para eles acerca das Escrituras. Em Atos 8 tem Estevão lá ensinando o eunuco e assim por diante. Só que não é o que diz aqui, ó. Aqui Deus falou claramente, ó. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. Não teria mais necessidade. Nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então eles não dizem que Jesus é o Senhor, ó. Aqui segundo Jeremias, ninguém mais ia ensinar o próximo dizendo, conhecei ao Senhor. Porque todo mundo já ia conhecer o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então só esse capítulo aqui de 31 de Jeremias, ele praticamente desmonta o Novo Testamento. Ele prova que o Novo Testamento mente, ele na passagem da matança dos inocentes. Ele prova que a nova aliança não seria gentílica, não teria uma pregação de evangélico, não teria um outro Deus, não teria uma pessoa que morreria pela iniquidade da outra, etc, etc, etc. Tá bom, galerinha? Então analise aí, tire suas conclusões. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o engajamento, a atividade. Paz a todos.